Do que adianta seguir as regras do homem e não seguir o desejo do coração do Senhor? Seja bem-vindos em mais um Sinal de Esperança. Hoje é sábado, dia 6/9/2025, e o evangelho de hoje está em Lucas, no capítulo 6, do versículo do 1 ao 5. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó bom Deus, apesar de nossa pequenez, queremos te agradar nas pequenas coisas do dia a dia. Dai-nos um coração cheio de amor por ti e pela Igreja, para que, amando a ti, amemos também todos os nossos irmãos. A palavra diz assim: certo sábado, Jesus passava pelas plantações. Seus discípulos arrancavam espigas e as comiam, debulhando-as com as mãos. Alguns dos fariseus disseram: por que vocês fazem o que não é permitido no sábado? Jesus respondeu: vocês nunca leram o que fez Davi quando estava com fome, ele e seus companheiros? Ele entrou na casa de Deus, pegou os pães oferecidos a Deus, comeu e os deu aos seus companheiros. Ora, só os sacerdotes podem comer desses pães. Ele dizia: o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Naquela época, o Shabat, o sábado, ele era um dia muito sagrado, mas era um dia para descansar, criado pelo próprio Deus. Mas com o tempo, os líderes religiosos da época criaram regras tão rigorosas, mas tão rigorosas, que o sábado deixou de ser um dia de descanso e começou a ser um dia de peso, de cansaço. Eles se sentiam escravizados por aquelas leis. Os fariseus, eles se preocupavam mais com a lei do que com a necessidade dos seus irmãos. Eles viviam, quando eles viam os discípulos comendo, colhendo, debulhando, era como se fosse um crime, porque na época fazer isso era considerado um trabalho e não poderia trabalhar aos sábados. Eles eram tão ignorantes que ignoravam o propósito maior do sábado, que era para ser um tempo de descanso, renovação e um cuidado com a vida. Na passagem de hoje, quando Jesus diz que é o Senhor do sábado, ele está afirmando a sua autoridade divina perante a nós. Jesus nos ensinou sobre a importância de fazer o bem ao próximo, incluindo no dia do Senhor, que é no sábado, no dia no qual a gente acaba tirando para descansar, que é o nosso momento de lazer, mas na verdade deve ser um dia dedicado ao Senhor. Deve continuar sendo um dia sagrado. Você já parou para pensar que às vezes somos mais rápidos em julgar o outro por quebrarem regras do que considerar suas necessidades diante daquele acontecimento, daquela atitude? E você já parou para pensar também que o sábado não é apenas para a gente parar, para descansar, mas sim um momento da gente renovar as nossas forças e servir e adorar a Deus? O descanso no Senhor e a adoração não deve ser um peso para nós, mas sim um caminho de libertação. Jesus, ele sempre priorizou as pessoas acima das regras, e nós devemos ser assim também. Ter uma fé que cura, que acolhe e alimenta os nossos irmãos. Devemos cada dia praticar mais esse ato de fé. Hoje, meu irmão, eu peço ao Senhor que ensine a mim e a você a viver a tua palavra com um coração cheio de compaixão, livrando nós de uma fé vazia, baseada em apenas regras, que eu e você possa entender o verdadeiro sentido do descanso e da adoração, e saber que o Senhor é o Senhor do sábado e também é o Senhor da minha vida.